sejam bem-vindos a mais um episódio do Medicast. Hoje é o nosso 10º episódio, então é um dia muito feliz para mim, porque a gente está completando 10 episódios no ar, ininterruptos, e eu então convido vocês a curtirem o canal e quero dar muito boas-vindas para uma pessoa que eu admiro muito, uma médica que eu gosto muito, que é a doutora Camille Stumpf. Muito obrigada. Que eu estou muito feliz por tu estar aqui, por tu dedicar esse teu tempo, que eu sei que está corrido demais, conseguir essa brechinha para a gente conversar, mas é muito importante a gente conversar um pouquinho sobre a tua área. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com o convite. Acho importante, acho, né, que é válido a gente falar sobre a minha área, mas também tu tá contando a história de médicos, assim, né? Então eu acho que é uma conversa muito bacana e incentivadora para muitos médicos que estão iniciando, né? Porque ninguém sabe a trajetória que vocês tiveram até aqui. É muito fácil, né, a gente ver o sucesso de alguém sem saber todo o caminho que essa pessoa teve percorreu para chegar. Então, exatamente. Acho que tem que valorizar isso. Por isso que foi a iniciativa de criar o Medicast. Então, justamente para a gente contar, porque eu sou encantada com a história de muitos médicos que eu convivo. Eu realmente o admiro, as pessoas sabem que eu admiro. E daí, quando surgiu a ideia de fazer esse podcast, eu disse, bom, fechou tudo, né? E está sendo muito bacana o retorno que eu estou tendo disso aí. Mas assim, antes de começar a conversar com essa doutora incrível, que é uma mastologista, eu vou contar um pouquinho quem é a doutora Camille Stumpf. A doutora Camille, ela é mestre e doutora pela URGS, no programa de pós-graduação de ginecologia e obstetrícia, com a linha de pesquisa sobre cirurgia oncoplástica, lipoenxertia e mastologia, é o tema, né? Especialista em mastologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, possui formação em cirurgia oncoplástica, reparadora da mama e plástica mamária. É membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Isso é uma coisa bem importante, né? Um programa muito bacana. E especialista em ginecologia e obstetrícia, também pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e a tua formação foi na Universidade Luterana do Brasil. Exatamente. Então, Camille, seja muito bem-vinda. Eu quero te fazer a primeira pergunta, que é: por que tu escolheu fazer medicina? Fugindo da grande maioria, né, dos médicos, o meu sonho não era ser médica, né? Não tenho familiares médicos, então não era um sonho de criança. Na verdade, eu gostava de pintar, eu fazia exposições de quadros, eu era meio artista, e aí... Só que ao longo, né, dali da escola e tal, também eu gostava muito de estudar. E gostava das aulas de química e achava que eu podia ser uma cientista. Achava que eu podia ser uma cientista, né? Com os tubos de ensaio e tal. E aí, porque eu não gostava de sangue, não gostava, né, de pensar em injeção, ou enfim, cirurgia, nem pensar. E aí, na época, eu comecei a estudar o que eu podia fazer, e aí eu achei que seria legal o curso de biomedicina que estava sendo recém-criado em São Paulo. Que era, então, hoje eu acho que está meio diferente, mas na época era muito os estudos de medicamentos, a evolução, né, de processos, né, médicos. E aí eu pensei em fazer biomedicina, mas era São Paulo. E eu era uma menina de 16 anos, vinda do interior. Meus pais restringiram um pouco a minha ida para a capital do Brasil. E aí eu resolvi que eu ia fazer medicina para ser cientista. Tipo, vim para o lado contrário e pensei, não, vou fazer então a medicina que vai ter a área de estudo e vou ser cientista que eu quero, né? E hoje eu sou médica, cirurgiã, nada a ver, né? E aí, ao longo da faculdade, claro, a cada disciplina era uma paixão, tudo eu amava, tudo eu adorava, mas principalmente as áreas clínicas, né? Endócrino, nefro, neuro, porque assim eu estudava, a gente podia descobrir né, estudava fisiologia, aqueles processos. E a tua família era aqui de Porto Alegre? Já estava morando aqui em Porto Alegre? Era daqui ou tu veio? Não, minha família é de Caxias do Sul, e aí eu vim para a faculdade. Eu vim para o cursinho, na verdade, um pouquinho antes por causa do cursinho. E aí, então, fui indo na faculdade, fazia meu TCC, meu trabalho de conclusão foi em cardiologia, fibrilação arterial.
Então, eu estava bem envolvida em tudo isso. Mas aí, quando eu passei na cadeira de cirurgia, eu me apaixonei em cirurgia plástica. Ai, eu pensei assim, cara, juntou a meu dom artístico, né? Aham. Aquela dom que eu gostava do detalhe, que gostava da pintura, com a técnica cirúrgica, o detalhe. Eu sempre fui muito perfeccionista. E aí eu pensei, eu Fechou acho que eu todas. mudou, acho que eu fugi, não vou ser mais cientista. E aí eu resolvi começar a conhecer um pouco melhor a parte de cirurgia, comecei a fazer estágios em cirurgia, para ver se então era realmente o que eu gostava. Só que aí eu tive um problema, porque eu ia para cirurgias e eu caía, eu desmaiava, Ai, não. sei. Eu ficava lá 5, 10, 15 minutos e desmaiava. E aí eu ia uma cirurgia e não passava bem. E aí eu não queria, né? Não queria desmaiar, queria ficar firme, Firme, forte. forte Começava daí a baixar a mesmo. pressão, tontura, não sei o quê. Pá, caía a Camille. Aí passou uma, passou duas, passou três. Eu comecei a fugir das cirurgias, né? Eu não queria mais cair, né? Em Sim, cirurgia. pagando mico, né? Pagando mico, né? E aí eu começava, né? Chegava na hora de entrar em cirurgia, eu inventava que eu tinha que ver um paciente, ver um prontuário, ver não sei o quê, e fugia. E aí comecei a me perguntar, mas puxa, né? Eu queria tanto. O que tá acontecendo na minha cabeça? Por que que eu Sim. caio, né? O que acontece? Por que que eu desmaio? Aí fui para uma psiquiatra. Fui consultar uma psiquiatra. Fiz 2 meses lá, avaliação, e a psiquiatra disse, olha, eu não vejo o porquê que tu está... Porque eu achava que era um auto-boicote, assim, que eu não... Sim. Nessa altura eu estava tentando eu descobrir. tava tentando descobrir. E aí fui pra psiquiatra, fiquei doida, e ela disse, não, eu acho que tu tem que consultar um neuro, um cardio, que eu acho que psiquiátrico não é nada. E aí consultei e realmente fiz um diagnóstico de uma hipotensão postural muito importante. Eu tinha um déficit de bombeamento arterial que me deixava com... Eu ficava um tempo em pé e caía. Realmente não era uma coisa psicológica. E aí, claro, fiz relação com a minha infância e minha adolescência, que eu rezava o terço e caía, ia pra missa e caía, cantava o hino nacional e caía. Caía, tu não podia Né? ficar parada. Não podia ficar parada que tu- muito tempo que eu caía. Só que como eram coisas que não eram muito importantes, eu sempre fui passando por isso, né? Só que daí na cirurgia isso me incomodou. E aí, enfim, daí fiz tratamento, né? Tanto medicamentoso, de corporal, de comportamental, de exercícios e tal, durante 4 anos, foi um tratamento longo. E hoje eu sou uma cirurgiã. E fico muito tempo em pé sem ter nenhum problema. Então, eu acho que isso vale até como incentivo de tu não desistir, né? Do teu sonho. De tu persistir, porque eu pensava, meu Deus, mas por que eu tô gostando? Porque eu quero e ao mesmo tempo não tá dando, né? Será que eu tô me auto-boicotando? Por quê, né? Então, acho que isso vale de incentivo de a gente sempre buscar, né, o nosso sonho, o que a gente deseja, ter foco naquilo, né? Tá, e E daí aí- tu passou para cirurgia. Como Aí, tu chegou na gineco, na obstetrícia e depois na mastro, porque isso aí também tem um caminho por aí, né? Enfim, eu gostava de cirurgia plástica, porque eu achava que aquele perfeccionismo da cirurgia plástica me encantava. Só que, ao mesmo tempo, faltava o estudo da cientista, entendeu? Parecia que... Sim, imagina, cientista tinha que estar faltava dentro. o cirurgião plástico, ele, claro, tem todo o estudo por trás das técnicas, mas para mim faltava alguma coisa, né? E, enfim, continuei, aí daí fiz o estágio na gineco. E aí, dentro do meu estágio na gineco, eu fui uma das selecionadas para fazer um estágio na mastologia. E aí eu me encontrei, né? E aí a minha sorte é que eu fiz esse estágio no Clínicas, que é o centro de oncoplastia, né, do sul do país. E aí eu vi que ali tudo se unia, né? A oncologia, o tratamento da doença, de doença assistencial com a arte da cirurgia plástica, porque ali a gente faz isso, né? E a gente reconstrói os pacientes, a gente devolve a autoestima através da cirurgia plástica. Então, foi... Ai, que coisa linda isso. Me realizei, tipo assim, é isso que eu quero. E o caminho para chegar na mastologia ou era a cirurgia geral, ou era a cirurgia ou a ginecologia. E eu gostei muito da ginecologia, fazer parto, cesárea, fiz muito tem muito isso. a ver, né, a mastologia com a gineco, né? Exatamente, eu achei que para mim era o melhor caminho, era através da gineco para fazer depois a mastologia.
Que E me massa. realizei, sou muito, muito feliz na mastologia. Eu sei o quanto tu é feliz. Que É. legal. E me conta uma coisa, falando agora sobre mastologia, tá? Sobre o câncer de mama. A gente não pode, não conversar sobre câncer de mama, sobre esse índice absurdo que cada vez é maior. Uhum. Penso eu que cada vez é maior, tem mais casos, né? Como é que tá o câncer de mama, no Brasil? Como é que é o cenário no Brasil? O que que me explica um pouco toda essa demanda, porque volta e meia, eu tô numa faixa etária que volta e meia tem alguma amiga Que tá com câncer. que tá com câncer de mama. Ah. Então, como para o homem é o câncer de próstata, Uhum. né, a partir dos 60 anos, para a mulher, a partir dos. Antes era. 20. Agora, 5. pois é, isso que eu queria entender, porque antes a gente dizia assim, a partir dos 40 40, anos. a partir dos 50. Né? Não. Hoje, tu me diz que a partir dos 25 anos tem casos, e não são poucos, são né? poucos. Não são mais isolados, raríssimos, né? Não. Como é que é isso? Pois é, isso é uma grande questão, né? Assim, o câncer de mama é o câncer mais incidente nas mulheres, né? No mundo, né? Ele realmente, assim, ele tem a maior incidência e a maior mortalidade ainda. Isso é algo que nos entristece porque é um câncer que com rastreamento precoce, com diagnóstico precoce, a gente cura. Então, por que a gente ainda tem uma alta mortalidade? No Brasil, principalmente, porque as pacientes ainda chegam tarde, né? Ainda chegam em estágio mais avançado. Então, a mortalidade é algo que a gente ainda pode mudar, que nos entristece. A incidência é a grande questão. Por que está aumentando tanto o número de casos? Então, ele é disparado o tumor mais incidente em mulheres, né? Indo atrás, depois vem o câncer de colo, o câncer de pulmão, que é quase metade do número de pacientes acometidos. E por quê? Aí é que está a questão. A gente não tem uma causa que a gente conheça, que a gente consiga apontar exatamente. E existe também um aumento importante em pacientes jovens, né? Pois Pacientes, assim, a gente tinha uma incidência mundial que 2% teriam câncer abaixo de 35 anos. E agora aumentou para 5%. Isso é bastante. Né? Isso é bastante. Abaixo de 35 anos, né? Câncer abaixo de 35 anos. Vou dizer que a minha prática clínica parece que esse número é muito maior, porque eu vejo muita paciente jovem. Nos últimos 10, 15 dias eu vi várias pacientes de 29, de 30, de 32, de 35. Que loucura né? isso. E aí, o que a gente vê? A gente vê que tem uma modificação no estilo de vida, né? É importante dessas últimas gerações, né? Existe um maior consumo de álcool em adolescentes. Não se sabe exatamente a relação direta que pode ter com câncer de mama, mas a gente sabe que o uso abusivo do álcool, ele interfere sim em vários cânceres, não só na mama, né? E tem gente que tem falado que não é nem abusivo, né? O uso constante do álcool. Constante, exatamente. Não necessariamente vai ser tem que ser abusivo, mas tem que ser constante, que é o que a gente vê muito em jovens, né? Mulheres. Já se fala muito do uso do vape, né, do cigarro eletrônico, quanto que isso, a gente deixou muito de ter essa coisa de tabagismo, né, se perdeu ao longo dos últimos décadas o tabagismo no Brasil, ele diminuiu bastante e agora está voltando com tudo com o vape, né, o quanto que isso também vai interferir, e a gente sabe que ele vai ter consequências, né, o uso do vape. Só não deu tempo ainda. Só não deu tempo, exatamente. E existe uma modificação no estilo de vida de mulheres que estão cada vez tendo filho mais tarde ou não tendo filhos. E o uso prolongado de hormônios. Então, cada vez mais as meninas estão tomando anticoncepcional com 10, 12, 15 anos e elas não têm filho, então vão usar o anticoncepcional por 20, por 30 anos, daqui a pouco vão ter filho lá com 35. Então, a gente não consegue apontar exatamente qual é a relação causal disso, mas houve essa mudança comportamental importante nas últimas 2, 3 décadas, né? E que certamente tem um impacto na incidência do câncer de mama. Que é absurdo o número que a gente vê. Tu recebe muitas pacientes com diagnóstico de câncer.
Porque normalmente elas já são encaminhadas para ti com diagnóstico, né? Normalmente elas já receberam o diagnóstico ou já foi solicitado a biópsia e eu vejo o resultado, né? E como é que é essa consulta, sabe? Porque deve ser uma consulta dura, né? Porque o médico que trabalha com a oncologia tem que ser muito empático e tem que acalmar. Eu quero te perguntar isso, porque eu me lembrei de uma coisa que aconteceu há um tempo atrás, quando a gente estava conversando, que era em época de pandemia, que foi quando tu me relatou que, bom, estava tudo fechado, eu acho que a maioria das pessoas estavam na praia, tu estava na praia, e tu recebeu, acho que uma ligação de uma paciente que não era tua, que era de uma outra pessoa. Muito angustiada, porque ela tinha um diagnóstico, acho que de uma reincidiva, alguma coisa assim, e era uma sexta-feira. Ou seja, ela estava angustiada porque ela não ia ter nenhuma resposta de nenhum médico durante o fim de semana. A gente já estava com aquela carga toda da pandemia, daquele isolamento, e ela tentando falar com algum médico. E eu sei que, por algum motivo, ela chegou até ti. Não lembrei agora. E tu atendeu essa paciente online no fim de semana para conversar com ela. Ela ficou muito grata. Me lembro que tu me contou assim, que foi uma sensação assim, de realmente poder ajudar, porque ninguém merece ter um diagnóstico ruim numa sexta-feira, tem que passar 2, 3 dias, sabe lá se na segunda-feira vai conseguir falar com o médico especialista, né? Como é que é essa tua consulta? Como é que é isso tudo assim? Eu lembro desse caso. Foi bem no início da pandemia, assim, nós estávamos com os hospitais fechados, ninguém atendendo, estava tudo cancelado, consulta eletiva, tudo. E ela tinha recebido o diagnóstico, não me lembro quem é que passou meu contato, isso eu não me lembro, mas alguém tinha passado meu contato para ela, e ela realmente me ligou numa sexta-feira muito ansiosa, porque ela queria entender o que era aquele resultado. E ligou para minha secretária, e minha secretária acabou marcando uma consulta online ali no final de semana para eu explicar para ela, né, quais eram os próximos passos, o que significava aquele câncer. E eu acho que, apesar da mastologia normalmente não ter urgências, né, a gente não tem emergência em hospital, não é muito comum, a gente tem uma urgência em atender o paciente com diagnóstico de câncer, né? A gente precisa dar o apoio, principalmente no início. O paciente recebe a biópsia, lê aquilo, lê carcinoma, grau 1, grau 2, cara, aquilo ali entra como uma bomba, né? É um terremoto na vida do paciente. E, ao mesmo tempo, ele passa sempre o pior filme na cabeça, né? Passa o filme da morte, passa o filme que não tem cura, passa o filme do sofrimento, da quimioterapia. Então, eu acho que é muito importante a gente estar disponível para atender, e às vezes é isso, é consulta no final de semana online, naquela vez foi no meio da pandemia, mas no consultório mesmo, no dia a dia, eu encaixo não, normalmente eu atendo depois do final do horário ou antes de eu começar, eu acabo tendo esses horários para atender essas pacientes que ligam de um dia para o outro, né? Porque ela não vai aguentar. Se eu disser que hoje minha agenda tá para final de maio, como é que eu vou... A paciente vai ligar com o diagnóstico de câncer e meu horário tá para final de maio. Não dá. Não dá. Não tem né? Não tem como. Ou ela vai procurar outro, ou ela não vai, enfim, ela não vai me esperar. E essa paciente tem urgência em saber, né? E até o encaminhamento, né? Porque a partir dessa consulta é que vai acontecer o encaminhamento do tratamento. Qual vai ser o melhor tratamento? Vai ser o tratamento, né? Então, é sempre uma consulta difícil, né? Eu acho... A paciente que já chega com o diagnóstico, que ela já recebeu do seu gineco, né, o resultado, até ela já vem mais calma, ela já assimilou um pouquinho e ela quer entender melhor. Ela quer entender quais são os próximos passos. Mas a paciente que a gente vê juntas o resultado do câncer ali na hora, quando eu dou o diagnóstico, é sempre impactante. É sempre impactante. Porque a paciente... Por mais que alguém já tenha ventilado que seja de risco, alguém já tenha dito que era suspeito, aquilo ali, para aquela paciente, é a pior notícia da vida. Não importa se é inicial ou não. Então, a gente sempre tem um momento de choro, a gente tem um momento daquele olhar parado, né?
acontece, e aí ao mesmo tempo que a gente precisa dar todas as notícias que a gente precisa fazer, e a gente precisa andar, não dá para parar, a gente tem que fazer os exames de estadiamento, a gente tem que fazer a imunistoquímica, a gente tem que planejar a quimioterapia ou planejar a cirurgia. Tu tem que tu tem que tentar passar uma tranquilidade para aquela Isso paciente. é uma arte, né? É uma arte. Eu vou dizer que eu acho que eu tenho esse dom, assim, porque as pacientes sempre saem muito agradecidas, assim, eu sinto que elas saem tranquilas da consulta. Mas é um jogo, né? Porque tu tem que falar de toda a seriedade daquilo ali, mas ao mesmo tempo tu tem que dizer, eu tô junto contigo e a gente vai seguir junto. A gente tem muitos recursos na medicina hoje para te oferecer para um tratamento muito adequado, muito individualizado. E isso, sim, eu acho que foi um grande avanço no câncer de mama, né? Especificamente, a gente consegue individualizar o tratamento. E me diz uma coisa, isso que eu queria te perguntar. Essa paciente, depois, ela fica acompanhada pelo mastologista, normalmente, durante todas as fases do tratamento? Sim. Porque uma coisa é fazer a cirurgia, daí depois vai para o oncologista, né? Ou vai decidir qual vai ser o tratamento, se vai ser químio, se vai ser rádio, se vão ser as duas coisas. Mas ela vai voltando, ela vai tendo contato com o mastologista, no caso contigo, para ir acompanhando isso. As duas condutas iniciais são, ou é primeiro cirurgia, e segmento depois, né? E pode ser um segmento com radioterapia, químio ou não. Então, se a paciente faz a cirurgia e ela segue na químio, normalmente a gente fica se vendo ali depois da cirurgia, cada 3 meses, né? Durante 2 a 5 anos, né? Depois da cirurgia a gente fica. E existem os casos que a gente começa com quimioterapia. Essa paciente daí ela é vista uma vez por mês durante a quimioterapia, para a gente ir planejando a cirurgia. Para a gente ir vendo como é que o tumor está respondendo àquela quimioterapia e decidindo juntas o quanto que a gente vai conseguir diminuir o tamanho da cirurgia, o que a gente vai conseguir oferecer de técnicas, né? Às vezes a gente pega tumores muito grandes que diminuem quase tudo na quimioterapia. Então, tu consegue mudar a cirurgia muito Sim. as terapias, né? Exatamente. Então, a gente tem tumores enormes. E isso é muito importante, sabe? A gente teve 2 casos recentes de pacientes que foram avaliadas por colegas antes da quimioterapia. Ela fez a quimioterapia e chegaram pra gente agora, pós-quimioterapia. Então, é ruim a gente não ter visto primeiro, né? Porque aí a gente só se baseia nos exames. E o exame clínico, a palpação da mama, é muito importante. Eu sempre tenho a impressão que quando a paciente não é acompanhada na quimioterapia e chega pra gente pós-quimioterapia, ela acaba fazendo uma cirurgia maior do que talvez ela teria feito. Porque a gente fica totalmente baseado somente nos exames de imagem. E tu tem que ter toda aquela margem de segurança. E a gente tem que ter uma margem de segurança, e aí enquanto que se a gente vê no início e consegue acompanhar a evolução, às vezes a gente consegue diminuir a cirurgia, né? Às vezes a mastectomia vira um setor, às vezes tu consegue diminuir o tamanho do quadrante. E me diz uma coisa, mas tem a reconstrução, né? Que é uma coisa tão importante. Essa reconstrução, ela não é normalmente feita automaticamente, ela é feita depois ou como é que funciona isso? A reconstrução hoje é imediata. Imediata. Hoje a gente consegue oferecer um tratamento para paciente de reparação, de plástica, junto com a cirurgia oncológica. O planejamento da paciente, na verdade, assim, a gente já tem um olhar para isso, né? Vou dizer assim, não são todos os mastologistas que têm esse treinamento, que nem eu falei que eu fiz no Clínicas, e a gente tem um treinamento de cirurgia plástica. Essa é a oncoplástica. A oncoplástica. Né? Então, a gente consegue unir todas as técnicas de cirurgia plástica junto com a cirurgia oncológica. Então, a gente acaba conseguindo ter um olhar já da reconstrução. E isso a gente oferece sempre no primeiro momento. Porque quanto melhor tu deixar, se depois tiver que fazer alguma reparação, algum retoque, vão ser menores do que daqui a pouco. Que bárbaro. Daqui a pouco, assim, tu fazer uma mastectomia como se fazia antigamente,
e reconstruir depois de uma radioterapia, essa pele já está mais endurecida, essa pele já tem mais edema, essa pele já cicatrizou, já fez fibrose, e às vezes a gente conseguir colocar uma prótese ali se torna mais difícil. Então, a gente fazer no mesmo momento te dá primeiro que um resultado muito melhor, né, inicial, e também se precisar depois de um ajuste, os ajustes acabam sendo sempre menores, os E a autoestima retoques. dessa mulher também, que é super importante, né? Super importante. Super importante. Exatamente. Isso é uma das coisas mais bacanas, né, que eu digo da oncoplastia, é tu conseguir olhar para a paciente depois e ela te agradecer e ela dizer que estou mais bonita, né, e é muito gratificante, é muito gratificante. Isso deve ser. Eu recebi um abraço essa semana de uma paciente e ela disse, eu te admiro, como tu é sensacional, porque isso, cara, é tão bacana isso, Eu né? acho que é aí que está, né, o encanto da medicina quando ela é bem feita, né? Porque esse retorno, porque o que a gente tem de mais importante na vida é a saúde, sabe? Então, a única coisa que a gente tem que desejar para quem a gente gosta é que tenha saúde. E o momento que tu perde, tu se sente muito vulnerável, né? E é assim, né? Quando a paciente recebe o diagnóstico de câncer, a grande maioria não quer saber de estética. O que eu quero é tirar isso aqui de mim. O que eu quero é tirar. Só que a gente sabe que isso vai passar e 2 meses depois aquilo vai ser importante, né? Então, eu acho que essa coisa assim, vamos tirar isso de mim e deixar para depois, não serve mais hoje. Eu acho que a paciente se olhar depois da cirurgia e já se sentir mulher de novo, né? Sentir que a mama tá ali, olhar que tá bonito, vai te dar mais força para tu seguir. Por mais que o pensamento seja tirar isso aqui de mim, é o que elas pensam, né? E até porque as pessoas vão continuar vivendo, Exatamente. porque hoje em dia, para quem tem o diagnóstico precoce, é cura. É cura. Uhum. Não é um atestado de óbito. Não. Hoje em dia, com esses tratamentos hoje de sucesso em tratamentos quando... Diagnóstico precoce é mais de 95% de cura. É vida normal. Vida normal. Tu tem que pensar nisso. Tu tem que oferecer o melhor tratamento para essa paciente, porque a gente tem cura. E tem vida normal. Assim, tu pega a paciente ali de 40, 50, hoje em dia ela vai viver até 80, 90, né? Então, assim, tu tem que oportunizar para essa paciente uma qualidade de vida, né? Não faz sentido, né? Eu tenho algumas, olha, eu acho que eu tenho 2 ou 3 pacientes que eu consigo me lembrar que não, por motivos técnicos não, motivos oncológicos, de acometimento de pele, de tumores avançados, que não puderam ser reconstruídas. Porque tem algumas coisas que não depende da gente. Às vezes a gente tem que fazer uma incisão no meio da mama, porque o tumor estava no meio da mama pegando pele. Então, tu às vezes tem que te basear de onde está a doença para tu fazer o corte. Primeiro isso, né? Obviamente. Então, eu tenho, assim, uns 2 ou 3 casos que eu me lembro que eram também doenças avançadas, que pegavam pele e que por algum motivo não puderam ser reconstruídas naquele momento. E que toda vez que eu vejo elas, eu tenho vontade de reconstruir. E elas estão muito bem, obrigada, e dizem que não querem, que já superaram aquilo. Que estão bem, que não querem fazer cirurgia, que não querem lembrar daquilo, que é história passada. E eu fico morrendo de vontade. Ai, vamos lá. Melhor. Mas a gente não fala, acho que a gente tem que respeitar a vontade da paciente. Mas isso acho que é uma exceção. São pacientes muito bem resolvidas. Porque eu também recebo, como a nossa especialidade é oncoplástica, a gente faz muita reconstrução, eu também recebo muitas pacientes que não fizeram a primeira cirurgia comigo e que não ficaram com resultado adequado para elas, não gostaram de resultado, enfim, não ficou esteticamente aceitável para elas. E elas vêm para reconstrução. E aí tu vê essas que elas estão, a vida delas, elas só enxergam isso. Passou o tumor, elas estão curadas, mas elas só enxergam isso.
né? Então, assim, eu digo, essas 3 pacientes que eu me lembro, elas são realmente exceção, porque a grande maioria, depois que passa a doença, depois que passa a quimioterapia, quer se ver bonita, quer se ver bem, né? Isso é muito da tua área, né? Uhum. Porque não só, tu também não faz só a cirurgia Oncológica. oncológica. Tu Não, também faz faz a a plástica. estética, a cirurgia plástica, de redução, de Uhum, implante, tudo. E a mama para a mulher é uma coisa muito importante, é uma uhum, identificação muito importante. E uhum. tem mulheres que querem diminuir a mama, outras querem aumentar a mama. Hã, como é que funciona isso? Porque agora tem todo um movimento das mulheres que querem diminuir a mama. Teve a época do silicone grande, Uhum. né, da prótese grande, e agora tá todo mundo querendo a prótese A pequena. prótese pequena ou retirar a prótese. E isso também é daí tu trabalha com a parte de cirurgia plástica mesmo, né, a Plástica é plástica mamária. estética, plástica mamária. Como é que Exato. funciona isso na cabeça hoje das pacientes? Como é que é isso? E tu sabe que cada vez mais as pacientes têm nos procurado por esse motivo, né? Só para a plástica mamária. Porque elas dizem, não, eu quero alguém que só cuida da mama. E Uhum. alguém que me diga como é que vai ficar isso no futuro, né? Porque realmente a gente tem uma visão fisiológica da mama. Quanto que essa mama ah, vai cair, entendeu? Vai ficar pendular, porque com a idade o tecido vai ser substituído por gordura e vai ficar pendular, né? Existe muito essa procura agora da paciente que quer tirar a prótese, né? E a gente, obviamente, tem uma experiência vasta em mexer com próteses mamárias, com retirada de prótese, com retirada de cápsula, porque a gente faz muito isso na reconstrução, né? E é uma cirurgia que realmente está em alta, né? As pacientes botaram muito silicone e agora elas querem muito tirar. Algumas por motivos de estéticos, né, de vontade de ter menor, outras têm algumas doenças associadas. Ah, mas é uma área magnífica, né? Porque a cirurgia também, a diminuição da mama, né? A paciente chega com mamas enormes, Sim. né? E aquilo realmente atrapalha a qualidade de vida. Atrapalha tu ir para uma academia. Por mais que a gente tenha tops, os tops não sustentam tanto algumas Tanta mamas. E aí a paciente diz, mas eu quero ir para academia, eu quero perder peso, mas eu não consigo, porque isso aqui me deixa pesada, isso aqui minhas costas. E a Então, questão da própria coluna, tem exato. problemas posturais É. graves por causa disso. E é uma cirurgia linda, né? Eu sou apaixonada pela redução de mama. Depois, quando tu manda assim para paciente as fotos, ela olha as fotos, enfim, ela Impressionante. fica impressionada. Como é que eu tinha tanto? Como é que eu não fiz isso antes? Porque isso também dá para o paciente uma qualidade de vida, uma liberdade, né, no uso do seu top, do seu sutiã, da sua blusa, o seu decote, né? Porque a mama grande, ela é uma coisa que vem, ela nasce contigo. Tem pacientes que estão com 22, 23 e tem uma mama enorme. Não tem o que fazer. Não Não, tem remédio para e isso. depois da menopausa também a questão hormonal, a tendência é aumentar Tu- e cair. Exato, porque tu perde o tecido mamário e ele é substituído por gordura. E aí a Sim. gordura pesa e cai, perde a sustentação, né? E então é uma cirurgia que ela entra em várias faixas etárias, né? Desde a jovem, da menina Da menina que morre de vergonha de que botar morre de vergonha. uma camiseta justa porque tá com um seio muito grande. Exatamente. Após pós-gestação, muitas mulheres acabam ficando com a mama bem pendular após a gestação, após a amamentação, Uhum. né? E depois a idade da menopausa, que também existe a pendularidade. A mama pesa, cai. Eu digo sempre, tem o efeito da gravidade que a gente... E a falta de colágeno, que vai Falta de diminuindo o colágeno. colágeno também, que não nos ajuda. Esse troço tinha que nos acompanhar a vida inteira, mas não acompanha. Exatamente. Exatamente. Mas, assim, também eu acho que por eu lidar tanto com a reconstrução mamária, com a oncoplástica, de a gente lidar com a expectativa da paciente e a realidade, porque dentro da reconstrução mamária a gente tem vários fatores que nos limitam. É a radioterapia que nos limita alguns resultados estéticos,
é aquilo que eu falei, é uma incisão no meio da mama, porque o Não tem tumor como saber estava onde. cometendo a pele e a gente precisou fazer aquilo ali. Então, tu tem que alinhar muito a expectativa com o que a gente pode... Porque, primeiro, é a parte oncológica, né? Então, quando eu tô na cirurgia, dentro da paciente de cirurgia plástica que vem, eu alinho muito a expectativa da paciente com aquilo que a gente pode oferecer. Isso é muito importante. Porque, na verdade, às vezes as pacientes chegam para a estética, para o aumento de mama, para a redução de mama, olhando para a capa de revista, né? Eu lembro, tem uma paciente até hoje, nunca esqueço. Ela me mostrou assim, doutora, eu quero ficar que nem essa aqui. Eu olhei a foto assim, era um peito com chimarrão aqui no meio do peito. E aí eu disse, só se tu levar o chimarrão para a sala cirúrgica para eu conseguir fazer igual, né? Porque elas olham, não, eu quero, cara, mas o paciente estava na beira da praia com chimarrão, tu não sabe o tamanho do tórax dessa paciente, tu não sabe a altura. E tem toda uma proporção, né? Tem toda uma proporção de cada pessoa. Então, a minha consulta estética, ela é demorada, porque eu acho assim, a gente tem que dizer todos os fatores, a expectativa daquela paciente com a realidade que a gente pode oferecer a curto, médio e longo prazo. Porque isso é muito importante, né? O longo prazo da cirurgia mamária. Tu vai fazer uma cirurgia mamária jovem, com 20, com 30 anos, tem muita coisa que vai acontecer que vai modificar essa mama. É o colágeno, é a amamentação, é a perda do tecido. Essa mama vai modificar. E tu tem que... Eu nunca tinha me dado conta disso. Sim. Claro. Claro. Tu vai, a prótese ali nos primeiros anos vai ficar empinadinha. Depois ela vai... Ajudar a cair, né? Vai cair. Agora, volta e meia eu tendo paciente... Mas, doutora, tá aparecendo a prótese aqui, porque tá fininho, paciente de 40, 50 anos. Olha só, tá todo marcado. Daí eu digo, sim, antes tu tinha tecido que recobria essa mama, agora esse tecido virou gordura, então tu sente mais a prótese. Então eu acho que é muito importante, e eu falo muito dessa expectativa versus realidade a longo prazo. Porque a paciente tem que entender que talvez não seja, e a grande maioria na mama não vai ser uma cirurgia única na vida se tu tiver a expectativa da capa da revista. Sim. Bom, não tu tem que entender o que vai acontecer ao longo dos anos, né? Tem técnicas cirúrgicas que colocam a prótese bem firme abaixo do músculo, assim, né? Fazem toda a retromuscular. Lindo, no início fica bem firme, né? A gente faz isso na reconstrução mamária retromuscular. Mas na estética, essa prótese ao longo do tempo, ela vai ficar firme, só que vai cair. Ai, sim, né? A gente vê algumas pessoas. O que a gente diz mama Snoopy. Então, escorrega a mama por cima da prótese, que a prótese fica fixa. Então, quando a paciente coloca e faz essa técnica, e pode ser uma escolha, mas tu tem que saber o que vai acontecer no futuro com essa técnica. Tem que explicar, né? Tu tem que explicar, né? E a paciente vai aceitar ou não, vai querer ou não, né? E eu acho que por a gente ter esse know-how na cirurgia reconstrutiva, que é muito, né? Na estética, a gente consegue oferecer isso e as pacientes adoram, né? Porque muitas... Aí eu vou para o outro lado. Muitas eu recebo complicações, né? De cirurgia plástica. E a grande queixa das pacientes mas eu não sabia que podia acontecer. Exato. Né? Eu não sabia que podia acontecer. Porque às vezes não é bem explicado. Então, existem complicações cirúrgicas que são complicações que qualquer um pode, né? E essas consequências a longo prazo de cirurgias plásticas. Então, você diz, mas eu fiz cirurgia há 10 anos e agora caiu. Bom, mas... Sim, mas passou quantos anos? Mas passou 10? Vai cair? E tem que trocar a prótese. Ainda tem aquele data de vencimento que antigamente diziam que era 10 anos. Né? Não tem mais a regra de trocar a cada 10 anos. Porque antes, assim, fechou 10 anos, marcada a cirurgia para trocar, né? Hoje não tem mais a regra da troca. Mas também não é uma prótese vitalícia. A gente tem que ficar revisando com 10 anos, com 11, porque assim, a partir de 10 anos a gente sabe que alguma alteração, aí entra também essa questão, a alteração da própria prótese, que pode ter ruptura, pode ter contratura e a gente tem que trocar,
mas a própria alteração da mama, do organismo vai se modificando e vai modificando também a questão estética. Mas a paciente vem com 20, com 30 anos e quer colocar uma prótese, ela diz, a prótese é vitalícia, doutora? Não, mas tu vai durar 80 Tu vai anos. morrer com 90, tu acha que a próxima... Eu não acredito que a próxima vai ficar 50 anos dentro de ti. Então, a gente ainda não se tem mais o tempo determinado de troca. Tira 100% a prótese, Sim, não troca, né? Não troca. Como é que é o nome dessa? É explante. Explante. Essa que é a cirurgia da moto. Ah, É. Mas não fica tudo flácido depois? Como... Pois é. Aí aqui daí tem vários casos, tá? Tem a prótese que foi colocada, mas que a paciente tem bastante mama. Então, tu consegue tirar a prótese e remoldar o tecido, fazer uma mamopexia, e a mama vai ficar menor, mas bonita no lugar, tá? E tem a prótese na mama que tem pouquíssimo tecido, né? E aí tem as pacientes que querem não fazer nada, querem realmente só tirar, e aí fica uma pele bem flácida e pequenininha, que elas têm uma ideia de que querem se ver como era o natural, como elas eram antes, e que se elas não gostarem, depois elas fazem alguma coisa. E tem as outras que querem tirar, tem pouco tecido, e a gente usa muito a lipoenxertia. A gente coloca gordura para preencher o tecido, o espaço. Obviamente, tu não vai conseguir o mesmo volume que tu tinha com a prótese mamária, mas tu consegue fazer uma mama de menor volume, mas direitinha, E né? tira Assim, essa com gordura formato. da onde? Normalmente a gente faz abdômen, flanco, aqui na região lateral. Eu também faço isso, né? Também. Sim. Esse foi o meu mestrado, meu doutorado foi exatamente sobre lipoenxertia. Não na parte estética, né? Mas assim, Mas foi na parte de oncológica. A gente fazia a lipoenxertia no leito tumoral do câncer de mama. A gente tirava o tumor e colocava a gordura. E foi um sucesso, né? Foi publicado em várias revistas, foi o grupo pioneiro ali, o Hospital de Clínicas foi o grupo pioneiro em fazer. O Clínicas é pioneiro num monte de coisa, né? É uma escola É uma escola fantástica. Quem tem o privilégio de fazer uma residência lá tem que aproveitar muito. Eu tenho conversado com vários médicos que são de clínicas aqui no Medicast. E eu fico assim, ó, encantada com o relato de cada um de vocês. Na mama é o pioneiro, na oncoplastia, um dos pioneiros do Brasil, inclusive, né? Dr. Menck, que foi o nosso grande mestre, assim, depois do Dr. Biazus, né? Eles fizeram história, eles fazem história, né? Seguem fazendo. Fizeram história dentro dessa questão oncoplástica, plástica mamária, associar isso dentro da oncologia. E clínicas é sensacional. E ele tem um serviço forte para o SUS também, né? Ele atende SUS na parte de oncológica, o Clínicas. Sim. Basicamente, é SUS sempre. Ali no Clínicas é SUS. Eu sempre me preocupando assim, ó. Eu sempre me pergunto assim, ó, que o nosso problema é dar oportunidade da mulher de baixa renda, que depende do SUS, ter acesso ao tratamento enquanto é tempo. Mas a paciente que chega no Clínicas, ela tem todo esse tratamento. Ela vai ter a oportunidade e vai ser oferecido a ela, né, o tratamento de oncoplástica, né? A grande questão nossa é como chega essa paciente. Quanto tempo levou para ela chegar? Quanto tempo para chegar. Depois que chega, anda, né? Existe uma lei dentro do câncer de mama que a paciente precisa ser tratada dentro de 60 dias e que é um tempo ok, tá? E tem direito à reconstrução. Ah, é? Sim, é lei. Que lei, bom tem isso. direito. Só que, claro, tem lugares que não tem, né? Claro. Então, acaba que não tem direito, mas não tem quem faça. Sim. Né? Então, assim, quando a paciente chega no Hospital de Clínicas, é maravilhoso, né? O serviço totalmente SUS e a gente consegue... Eu não trabalho mais lá, mas a gente, né, conseguiu. A gente oferece a reconstrução com prótese, com expansor, com músculo, com lipoenxertia. É um tratamento realmente de excelência.
A grande questão é como o paciente chega ali. E aí isso entra no encaminhamento do posto de saúde para o hospital. Que às vezes leva tempo. Que às vezes leva tempo. Às vezes não, muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. É aí que é o nosso problema. Nosso e do Brasil. Por isso que, por isso que o diagnóstico não é tão precoce, que deveria ser. Aí que nós precisamos combater, né? Porque se a paciente chegar rápido, a gente tem cura. E às vezes ela chega tarde demais. Chega tarde demais. Então, às vezes ela chega e vai direto. Daí ela chega e aí é quimioterapia, né? Às vezes é metastática, né? Daí é só operativo. Nem toda paciente que vai à quimioterapia inicial é porque é avançado, tá? Isso acho que é uma coisa que a gente deixar bem claro, né? Hoje em dia, em câncer de mama, a gente tem tratamentos com grande benefício, que a gente individualiza, que se beneficiam da quimioterapia antes da cirurgia. E não é porque ele é avançado, é porque aquele tipo tumoral se beneficia. Mas existem casos que vão para a quimioterapia porque já estão metastáticas, já não é mais tratamento inicial. E hoje a gente tem a oncogenética como uma aliada para isso, né? Porque Sim. acho que através do exame genético tu consegue traçar os rumos do tratamento, né? Desculpa. O teste genético, a gente determinar se a gente tem mutação, hoje em dia é um acesso muito fácil, né? Não mais o SUS aí não tem tanto esse acesso, mas o convênio tem um acesso fácil ao teste genético, e isso realmente vai nos determinar se a paciente tem uma mutação, qual é o tratamento a seguir. Mas eu acho que uma informação super importante é que a cada 4 pacientes, 3 não têm mutação genética, não tem histórico familiar. Então a gente acha que se eu não tenho histórico, se eu não tenho histórico familiar, eu estou livre. Mas não. Na verdade, 3/4 das pacientes, elas têm câncer por aqueles diversos fatores de risco que a gente conversou e não porque tem uma mutação ou uma história familiar. E agora eu queria te perguntar uma coisa, que é um assunto bastante polêmico, mas que a gente sabe que, pelo menos eu tenho conversado com vários médicos que dizem que faz sentido. É a questão da própria terapia hormonal. Em pessoas jovens que estão se fazendo toda essa colocação de implantes hormonais, o famoso chip da beleza, onde vários médicos pedem um monte de exame, né? Dão um monte de suplementos e ainda vendem os chips. O que tu tem para me dizer sobre isso? Isso é... Eu sou muito categórica, né? Terapia hormonal é válido, é indicado para a grande maioria das mulheres. Desde que tu não tenha contraindicações cardíacas, de ter um câncer pessoal de mama e outras contraindicações, vale a pena fazer. Terapia hormonal pode ser vida na menopausa. Mas é a terapia hormonal comprada na farmácia, na Panvel, na Droga Raia, na São João, né? Aquela terapia hormonal que foi estudada, que foram feitos estudos, né, longos, com uma população gigante, que comprovou a eficácia disso. Aí eu sou super a favor. O problema é que se disseminou uma terapia hormonal individualizada, em que o médico oferece dosagens individualizadas, né, específicas, sem nenhum estudo próprio dele, né? A gente não tem estudos dessas dosagens que são colocadas em implantes, em pellets hormonais, que eles chamam, e a gente também não conhece a biodisponibilidade desses hormônios no organismo, né? Então, a gente está vendo várias complicações, né, endocrinológicas do uso, e aí não é só o uso de hormônio, a gente está com o uso de... Se os chips têm testosterona, tem estradiol, tem ocitocina, tem NADH, tem Ozempic agora.
Não. Sim, agora a gente tem chips de Ozempic, que demorou muito tempo para se conseguir estudar e descobrir uma medicação eficiente e da forma de injetar, e aí agora põe num chip, que a gente não sabe como é que funciona isso, né? Então, assim, são vários implantes que se disseminaram de uma forma fácil e que está dando várias complicações, né? Eu tive um caso recente de uma paciente que tinha recém colocado um implante e que agora estava com tumor de mama. E o tumor de mama é contraindicação absoluta para uso hormonal, né? Todos os tipos de hormônio. Todos os tipos de hormônio. E como é que a gente ia tirar aquele implante dali? E teoricamente, pelo que vendem, mas a gente não tem estudo que comprove isso, aquele hormônio dura 6 meses no organismo. Né? Então, assim, a paciente vai fazer cirurgia, vai fazer quimioterapia, mas ela tem um chip acelerando o processo. Acelerando, entendeu? As medicações, as quimioterapias que a gente conhece, elas são estudadas para a gente fazer o bloqueio hormonal que a gente conhece, bloqueio hormonal ovariano, né? E aí a paciente ela tem algo que está um hormônio exógeno ali. Será que nossos quimioterápicos também vão bloquear esse hormônio exógeno que está ali? Que consequência isso vai ter? Não, né? São terapias caríssimas. Caríssimas. A gente sabe, assim, de chips que são colocados e vendidos a 10, 15 mil. Né? Então, que se coloca em 5 minutos, né, numa paciente. Então, claro, é uma coisa muito boa, né? Financeiramente é ótimo, né? Só que a gente não tem evidência científica disso. E tem também a questão de que muitas vezes não são nem especialistas, nem endocrinologistas são. Nem endócrino. E nem ginecologistas. Vou dizer assim, endócrino e gineco que coloca é pior ainda, porque eles estudam, eles sabem que não é indicado, entendeu? E aí eles sabem que não é indicado e fazem. Aí os não especialistas, bom, eles já por não ser especialista e fazer, já começa tudo errado, né? Que loucura. Mas é proibido isso, né? Deveria ser proibido. Na verdade, assim, esse dia eu estava discutindo com meu marido, que ele tem uma empresa, ele trabalha com produtos e a Anvisa fiscaliza ele. E eu estava muito brava. Eu disse, mas por que a Anvisa não fiscaliza se não existe autorização para a Anvisa para a produção desses chips e pallets? E aí ele me disse, não, Camille, a Anvisa fiscaliza o que ela autoriza se está sendo produzido e feito da forma como foi autorizado. Se não tem nenhuma autorização, isso não é fiscalização da Anvisa, isso é polícia. Então, assim, a produção daquilo ali é polícia, porque está sendo produzida uma coisa que não tem. Que não tem. Aí, a atitude médica, aí eu acho que daí deve caber cada um. O CREMERS, talvez, né? A má prática... Uma prática médica, daí deve ser o CREMERS. E porque eu tava brava, assim, por que a Anvisa não faz? Não, mas a Anvisa nem tem autorizado, por que ela vai fiscalizar algo que ela já não tem autorizado? É o limbo, né? Hã? É o limbo. É o limbo. Exatamente. E o Brasil tem muito disso. E aí, o que acontece? As pacientes jovens estão usando muito testosterona, né? Muito testosterona para efeito estético. A partir de que idade, mais ou menos? Acho que desde jovem, não sei te dizer a idade, mas assim, pacientes jovens já estão usando. Mas eu acho que que chega para mim mais a paciente de 40, 50 com uso de testosterona, porque na verdade é a paciente que já tem uma diminuição do libido, que está na menopausa, que já não tem mais a forma física que tinha quando tinha 20. Então, para mim, chega uma paciente mais de 40, 50, mas possivelmente deve ser usado por pacientes mais jovens. E aí, o que acontece? Primeiro, começa que é pedido testosterona, exame, né? Que é totalmente inadequado. Não existe testagem de exame de testosterona para mulher, né? Os testes são para homens, porque mulher não produz testosterona, ou produz uma mínima quantidade, né? Na verdade, a gente pede testosterona para saber se existe uma hiperprodução, se existe alguma coisa que esteja produzindo muita testosterona nessa mulher, que está errado. A mulher não tem que produzir. Então, não tem nenhum exame adequado para se pedir para ver o baixo testosterona. Daí as pessoas pedem e, obviamente, está baixo. Claro. Porque a referência daquele exame é masculina. E o homem tem
valores totalmente diferentes. Aí vai estar baixo. Então, daí elas repõem. E aí repõe testosterona. E aí, quando a gente vê as vias de estímulo no câncer de... Nem vou falar de outras coisas, alopécia, pele e outros... Mas assim, quando a gente vê as vias de estímulo hormonal para o câncer de mama, a gente tem receptores de estrogênio, de progesterona, de androgênio. A testosterona, ela atua no estrogênio, que é o principal receptor no câncer de mama. E ela atua no androgênio. Então, tu tá estimulando aquele receptor que deveria só receber do estrogênio. Claro. Entendeu? Uma aulinha aqui. Mas tu tá estimulando. Então, a gente vai ver certamente um aumento de câncer. Certamente. Certamente isso. Certamente. E agora mudando essa coisa da Camille que tem que gerenciar filho, dois. Né? Marido, clínica, hospitais que tu atua. É um dia a dia corrido, né? Como é que tu administra a tua carreira? Como é que tu administra a clínica? Tu me ajudou muito. A gente ajudou. Tu me ajudou muito nessa organização, né? Quando a gente tu trabalhaste comigo, a ideia era realmente tentar organizar isso, né? Porque não é fácil. Não é fácil tu ter 2 filhos e querer ser mãe, né? Ter marido e querer ser esposa. Porque tu pode ter isso e deixar a vida acontecer, né? Mas tu querer ser mãe, tu querer ser esposa... Querer ser cirurgiã. Ser administrativa da tua clínica, não é fácil, né? É um jogo de cintura e todo dia eu aprendo e todo dia eu me policio, né? Para que eu consiga achar um equilíbrio nisso, né? Acho que eu ainda não encontrei um equilíbrio total disso, porque eu ainda tenho dificuldades de encontrar tempos livres para mim. Eu acabo dedicando tudo isso para os outros e para as coisas e acabo não tendo para hobbies, mas eu estou me equilibrando e tentando me equilibrar. E ao mesmo tempo, assim, eu também todo dia chego em casa e quando eu estou fugindo um pouco dessa questão, porque o que acontece? Eu vou na profissão, eu vou na família, e a gente... Umas caixinhas, né? A gente vai deixando as caixinhas. Às vezes eu deixo a caixinha família. Obviamente, a gente se dedica à profissão, se dedica à cirurgia que vai até tarde, cirurgia que atrasa, e aí eu volto para casa, eu chego tarde, eu digo, não, amanhã vai ter que ser diferente, porque a gente precisa equilibrar. E todo dia eu vejo pacientes com diagnóstico de câncer que mudam a vida de um dia para o outro. Então, a nossa vida também é... Num clique, né? Num clique, né? Então, assim, o quanto que eu realmente estou conseguindo viver e me dedicar àquilo que eu realmente acredito e gosto, enfim. Então, não é uma matemática fácil, né? Acho que, às vezes, eu me sinto um pouco mãe, um pouco esposa. Dificilmente eu me sinto um pouco médica, porque eu acho que eu sou tão dedicada, é difícil... Eu realmente parece que me dedico muito, muito a isso. E deixa um pouquinho a família, então a gente... Mas isso é uma característica da medicina, né? Mas assim, é um trabalho que eu faço constante, assim, diário, de equilibrar isso, né? Porque é importante, né? É tão importante. É importante porque, na verdade, é o teu alicerce, a minha família é o meu alicerce, né? Então, é importante que eu esteja presente, é importante que eu esteja ali, mas não é fácil. Eu sei. Quais são os teus planos para o futuro? Me equilibrar melhor. Planos para o futuro. Olha, eu acho que realmente essa organização, né? Porque eu já tenho conseguido me organizar melhor, porque eu tinha, assim, por exemplo, eu tinha agenda lotada, por exemplo, né? Agora, horário final de maio. E aí chegava paciente com resultado de câncer, chegava paciente que me encaminhavam porque veio o diagnóstico, e aí eu botava 4h30, assim. Então, era para eu sair às 4 do consultório e eu saía às 7. Porque daí eu tinha que ver o resultado pós-biópsia, o pós-operatório. Então, eu consegui organizar que eu tenho os horários que é pós-operatório,
Eu tenho os horários que são pós-biópsia, eu tenho os horários que são Ai, muito bem, pré-operatórios, que né? ótimo. Tem os horários que são pré-operatórios, né? Porque toda semana eu vou ter isso. Eu vou ter pré, eu vou ter pós, eu vou ter pós-biópsia. E se eu não tiver um horário na minha agenda para isso, eu vou ter que ficar depois. Então, claro que isso às vezes acaba se perdendo um pouco, né? Eu até olhei hoje minha agenda aqui. Semana que vem, a outra e a outra não tem nenhum horário de pós, de pré. Isso aqui eu disse, pô, né? Acabaram usando os horários para pacientes de revisão, enfim, É outros. uma demanda louca e tu Uma não pode demanda- deixar essa paciente também. Uma demanda louca. Então, eu já hoje Pra daqui puxei a seis. orelha lá das gurias. Eu disse, não, a gente precisa manter porque eu preciso também ter um horário de saída. Eu preciso ter um... Então, assim, eu acho que eu tô num momento profissional maravilhoso, né? Eu acho que eu atingi o reconhecimento de colegas, né? Eu tenho muito reconhecimento de colegas que me encaminham, que me consideram, que sabem o quanto que eu me dedico, né, ao meu trabalho e me dedico às pacientes. Eu realmente me envolvo. E acho que nisso eu não tenho que mudar. Eu acho que é o meu jeito de ser, eu me envolvo mesmo. Não tem como. E tem o reconhecimento das pacientes, né? Então, claro que isso tu vai tendo ao longo do tempo. Tu não vai ter isso no primeiro e no segundo ano do teu consultório, porque é aquele boca a boca, né? Então, assim, já conquistei isso, né? O reconhecimento Mas do deve ser boca a muito boca. gratificante, né? Conquistei o meu espaço dentro da plástica mamária, que também é uma área difícil de entrar, porque afinal de contas a gente tem muitos plásticos e existe E bons bons plásticos. plásticos e existe um marketing muito grande em cima dos plásticos, então às vezes tu te colocar nessa área também não é fácil. E eu realmente não quero competir com plástico, então eu não vou muito na mídia dentro disso, mas eu vou no boca a boca, né, das pacientes. Então, esse conceito de buscar uma médica cirurgiã específica de mama, com um conceito um pouco diferente, foi né, Se difundindo. difundindo. E eu também não quero milhares de pacientes, porque eu não vou ter tempo de atender todas, então o que eu conquistei, o que eu tenho hoje realmente é onde eu quero estar. Tô feliz, eu só tenho que organizar esse tempo do dia a dia. Mas tu consegue. Consegue, sim. Não, Com eu tô certeza. conseguindo, eu tenho que puxar as orelhas das secretárias às vezes, mas acho que tô conseguindo. Mas isso aí é sim. uma batalha de dia a dia, Exatamente, não adianta. o dia a dia que a gente tem. E me diz uma coisa, se tu tivesse que dizer alguma coisa para uma colega, para um colega teu que estivesse começando agora, que quisesse fazer uma residência em mastologia, qual conselho que tu daria para ele, para a gente terminar? Ai, que é maravilhoso, que é um espetáculo. Mastologia é uma área incrível. Mastologia, ela consegue unir muitas áreas dentro da medicina, né? Ela consegue unir a área clínica, oncológica, cirúrgica, dentro da cirurgia, cirurgia plástica. Tu tem que estudar oncologia, porque é tu que encaminha e coordena a vida dessa paciente quando recebe o diagnóstico. Então, tu tem que ser um médico bem completo, né? Então, se tu está disposto a estudar e se envolver com os pacientes, eu acho que é uma área espetacular, né? E depois, assim, além disso, ele te devolve a mastologia te devolve uma satisfação das pacientes incrível, de satisfação, de autoestima. Ela é gratificante. É gratificante. E tu aprende, né? Eu aprendo todos os dias com os pacientes. É incrível, assim, o quanto que elas me ensinam e o quanto elas me fortalecem, né? O quanto elas me fazem melhor no meu dia a dia, em valorizar pequenas coisas do dia a dia. Porque às vezes a gente na corrida, a gente não se dá conta de coisas que são tão importantes para quem de repente se depara com uma doença, né? E a mastologia consegue te dar tudo isso, né? Que bonito, né? Eu sou apaixonada pela mastologia. Que coisa linda. Apaixonada. Camille, eu quero te agradecer muito por estar aqui.
pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos. Eu acho assim, ó, eu admiro um monte a mastologia, mas eu nunca tinha entendido quantas áreas ela congrega. Nunca tinha me dado conta disso, né? Que tem todas essas áreas que é muito completa, assim. E então, assim, ó, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui, Obrigada. tá? E eu acredito que foi muito legal para as mulheres, para a gente se dar conta do quanto é importante buscar o diagnóstico precoce, ir no ginecologista uma vez por ano, fazer os exames, porque tudo tem cura se a gente tiver essa celeridade, ter a informação, que informação tem poder, né? Tem poder de cura. E sendo bem encaminhado, acaba passando por esse maremoto e até voltando mulheres muito mais fortes, né? Sem dúvida. Muito mais fortes. Gente, muito obrigada por estarem aqui nesse episódio. Compartilhem se vocês gostaram, se inscrevam no canal e até a próxima.